Beleza. O pessoal tá fraco nesse bom dia, hein? Não, eu vou cobrar deles. Já leram o título? Quem de nós não tem dor, né? Aliás, o que na vida não tem dor? Bom dia. Bom dia! Oh, agora sim. Coisa. Bruno é o nosso fotógrafo, né? Aniversariante da semana, tá? Pois é. Tá. Esse título aí é muito marcante para todo ser humano e para a vida de um modo geral. Imaginem um diamante. De onde veio essa pedra com aquele brilho fantástico? Da onde? Do carvão. O que acontece? O carvão, cada vez mais, você vai lapidando para chegar ao brilhante, para chegar ao diamante. E daí a gente aprecia. A nossa palestra, o nosso encontro hoje é para buscar isso e entender. Ao longo do nosso encontro, nós vamos perceber que a dor é necessária. Tem uma frase para a nossa espécie, como ser humano, como humanidade. Tá? Então vamos lá. Adiantei, né? Primeiro eu fui buscar no Aurélio, no dicionário, para pelo menos eu ter uma ideia do que seja a dor. Porque todo mundo aqui sabe dor, não é? Mas alguém tem um conceito, alguém tem uma definição? Até tem. Então vamos ver o Aurélio. Na medicina, é a sensação penosa, desagradável, produzida pela excitação de terminações nervosas, sensíveis a estes estímulos. É classificada de acordo com o seu lugar, o tipo, a intensidade, a periodicidade, difusão e o caráter. É bem abrangente essa definição do Aurélio, não é verdade? E a gente tem esse conceito. E ó, desde o momento que aqui chegamos renascidos, a gente já tem esse conceito, porque nós passamos em outras reencarnações com esse conceito. Não é verdade? Muito bem. E aí, mais no nosso corriqueiro normal, mágoa originada por desgostos do espírito ou do coração. Caramba, que coisa interessante, né? Do coração. Você sabe que o coração tem neurônio? Então ele pensa, Miguel, agora ele sente. Sentimento causado por decepção, desgraça, sofrimento, morte de um ente querido. Então esse é o conceito que a gente tem sobre dor. O que Platão nos trouxe sobre a dor? Isso há mais de 5.000 anos atrás, olha só. 5.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás. A dor não surge apenas por estimulação periférica. Não existe dor exclusivo da nossa parte externa. Isso que ele quer dizer. Mas também por uma experiência da alma que reside no coração. Então, para Platão, a nossa alma, o nosso espírito está no coração. Será que é por causa disso que tem neurônio? Tá. Dor. Aí vamos dar um conceito, uma definição um pouco mais abrangente para a gente se contextualizar nesse. Tá. É uma experiência sensorial, que já foi dito lá no Aurélio, e emocional, desagradável, que é associada ou descrita a uma lesão de tecidos real ou potencial. O meu tecido pode estar lesionado ou a ser lesionado, porque com a dor acaba sendo um reflexo desses processos. Muitas vezes manifesta-se mesmo na ausência de agressões, como ocorre em doenças que podem causar a perda da sensibilidade, dormência, formigamento e fraqueza muscular. Só para a gente ter um contexto do que nós estamos falando.
já sabemos que ela pode ser externa, que é um vetor externo, ou um processo nosso. Nós já sabemos o que é dor. Tudo bem até aí? Beleza. Mas eu quis trazer aqui, qual é o ciclo da dor, Miguel? Tem um ciclo. Eu tenho um processo que começa e vai num percurso até a gente perceber a dor e acabar com ela, tá? E eu trouxe no primeiro percurso dele, é o físico, né? Menor limiar da dor. A gente tem uma percepçãozinha que temos uma dorzinha. A gente, dor de dente. Cara, deu uma mastigada ali, né? No quebra-queixo. Lembra o quebra-queixo? Né? Ai, caramba. Tá? Essa aí. Evitação de atividade. Cara, vou parar de comer esse quebra-queixo. Esse quebra-queixo, né? Não vou fazer isso. Descondicionamento. Até então, antes de eu morder, eu vinha comendo isso naturalmente, né? Dor com limitações de movimento, caramba. Já começa a ficar assim, vai limitando o nosso, já não vou pro futebol. Falta de sono, aquela dorzinha tá lá, meu Deus do céu, tá ali. E assim sucessivamente, é um ciclo, né? Esse é o físico, tá? O corpo. Mas tem também o psicológico. Então, eu estou aqui no limiar, mas agora eu começo a perceber a dor. Ansiedade, medo e pânico. Porque uma dor é alguma coisa. É possível de uma inflamação. Eu bati num dos membros em algum lugar e não consegui, não sei onde é. Redução da interação social e isolamento. Vocês já viram, a gente pode até ter visto, uma pessoa com dor de dente numa rave, ou no aniversário, não tem casa, dor de dente? Alteração do humor. Alguém com dor de dente tem bom humor? Não tem. Depressão. Entramos em depressão. E assim esses ciclos eles vão se alternando ou trabalhando junto. Tá? Importância da dor. Até eu falei no começo. Importância. Qual é a importância da dor? Vamos ver. Embora incômoda e desagradável, a dor desempenha a função biológica para manter a integridade da vida do indivíduo, contribuindo para a preservação da espécie. Não existe na Terra que não tenha um processo de dor, até no mineral. Não é a dor humana, mas qualquer lugar da Terra tem dor. Ela é essencial para a manutenção da nossa saúde, pois ajuda a identificar doenças como infecções, gastrite e outras mais graves, como o infarto, por exemplo. Reação da dor. Como é que nós reagimos com a existência da dor? Amiga, eu vou dormir normalmente. Eu tomo lá um remédio e vou dormir. Acontece isso. Eu vou fazer uma meditação que vai passar a dor. Tá? Vamos ver. Afetiva. Sensações de aflição, rejeição, sofrimento e desprezo. A dor tem muita questão da nossa autoafetividade. Incrível, né? Neurovegetativa são muito variáveis. Hiper e hipotensão arterial, porque a gente fica com aquele batimento cardíaco, né? Até com ansiedade, né? Sudorese, pele fria e úmida, vômitos, diarreia, e cada um desse ser humano ele vai reagindo de acordo com a sua experiência de vida, né? A sua interpretação. Motora, reflexo de retirada. A gente vai já entender com uma figura que eu coloquei aqui. Reflexo tensor cruzado,
aumento do tônus muscular, posição anti-algésica. Por quê? Olha essas figurinhas aqui. Tá? Por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho a minha unha, quando eu fui na pedicure, ela tirou uma lasca grande e o que eu vou fazer? Eu compenso do lado direito. O problema foi no pé esquerdo. Então eu compenso. Tá? Entenderam aí? Né? Beleza. Tá. Reação da dor. Cada um de nós reage diferente. Isso aqui é um conceito rápido, né? A gente vai ter. Primeiro, comportamento. Como é que fica o comportamento daquele cara que está dolorido? Lembre-se que a dor é emocional também. Tá? O indivíduo com dor reage de forma diferente de um indivíduo normal. Realmente, é natural isso. Tende ao isolamento, fica pouco sociável, às vezes reage violentamente de forma inadequada. Tá? De vocalização, falar. Muito frequente, sensações dolorosas apresentam manifestações vocais. Ai, meu Deus do céu! Aquelas interjeições que está sempre fazendo, né? Específicas como pranto, choro, lamento, gemido, acompanhado de uma expressão facial. Todo lamento tem uma expressão facial. O nosso corpo todo, ele reage a esse processo da dor. Tá? De alerta e atenção, o indivíduo com dor está preocupado com ela, pensa na dor o tempo todo, dirige toda a atenção para a dor e que constitui a principal sensação, pode despertar o sono. Hoje de manhã, uma minha assistente não veio, eu coloquei para despertar 15 para 5. Mas eu acordei às 4h18. Uma cãibra. Credo. Mas cãibra, eu fico imaginando o jogador, né? Já tiveram cãibra? Sim. Que dor. Mas na hora da dor, só antes, né? Tá. As dores mais comuns, todo mundo sabe disso. Né? A gente conhece alguém que tem elas, tá? E nós também, de alguma forma. Neuropática, dos nervos, né? Lesão ou disfunção do sistema nervoso que transmite e interpreta o estímulo de forma exagerada. Às vezes não é nada, mas normalmente o nosso instinto de conservação grita. Olha a dor aí, olha, né? Causada por tumores, fraturas e lesões que fazem pressão direta nos nervos, por doença autoimune ou por micro-organismo. Por exemplo, como herpes zoster, HIV. Alguém aqui já teve herpes zoster? É um vírus da... Cara, vocês não imaginam a dor que é. Eu tive bem aqui. Foram umas 3 noites que eu não dormi. Tomo uma medicação muito brava para o sistema digestivo. Não queiram ter essa herpes zoster. Fibromialgia. Todo mundo sabe que fulano tem fibromialgia, né? Pô, eu me quero ter fibromialgia, não estou aumentando muito essas coisas. Tá? Forma de reumatismo. Se já o reumatismo já é bonito pra caramba, imagina a fibromialgia. Deixam faz dois tendões, músculos e ligamentos, provocada por traumas físicos, emocionais ou por alteração hormonais. No Brasil, olha só essa estatística. No Brasil, atinge 2,5% desse mais de 200 milhões de habitantes, sendo 7,5% mulheres para cada homem afetado. Eu não conheço nenhum homem com fibromialgia. Alguém conhece? Mas as mulheres, né? Como tem?
Tá? Artrite reumatoide. Isso é a doença do velho, né? Aquele que passa dos 70, meu Deus do céu. Eu estou sentindo isso já. Alguém? Não. Agride a membrana das articulações, principalmente das mãos, dos pés e dos punhos. Pode estar relacionada com a doença autoimune ou fatores hereditários. O estresse desencadeia o surto da dor. Tem vários estudos sobre a artrite reumatoide e principalmente da questão da psicossomática. Tem um caminho, uma pesquisa grande, né, que vai se perceber que essa dor é psicossomática. Basta lá. Caminho. Nós fizemos essa abordagem física e psicológica, mas para falar da evolução espiritual, isso tem um arcabouço maior, uma coisa mais ampla, né? Por que não a abordagem biopsico-espiritual? Né? Biopsico-espiritual, por quê? Lembram? Físico e psicológico. E aqui eu tenho o biológico, que é o corpo, o psicológico e tenho a dor. No ambiente social, que é o contexto, e no ambiente espiritual. Então eu preciso desse olhar. Então eu aumentei duas nuances, duas dimensões, e não ficamos só no psicológico e não só no físico. Tá? Então, a partir de agora é uma abordagem maior. Tá? Nós estamos prontos? Sabemos tudo da dor? Se eu fizer a prova, vocês vão tirar 10? Então já sabemos tudo sobre dor. Vamos falar sobre evolução. Mas vamos falar da evolução humana. Ninguém vai falar da evolução da arte, da cultura, tecnológica, mecânica, enfim. E por causa disso, nós vamos falar da evolução humana. Eu trouxe um desenho interessante, olha. Começamos aqui lá no salão de técnico, né? E viemos, Cromagno, e assim sucessivamente, um sábio e o sábio de hoje e o sábio do futuro amanhã. Será que a gente não vai reencarnar? Será que, porque hoje a concepção de um bebê já tem mecanismo para isso, que a gente não imagina o que pode acontecer com a inteligência artificial, né? De repente nós voltamos daqui a uns 100 anos habitando esse povo. Que coisa. Tá. O conceito. Evolução é um processo no qual ocorre mudança nos seres vivos ao longo do tempo, levando frequentemente ao surgimento de novas espécies. Lembra do Darwin, a evolução da espécie? Eu me lembro, lá no ginásio se falava muito de Darwin. É interessante ler sobre ele. Essas modificações passadas para os descendentes, e é por isso que muitos definem a evolução também como a descendência com modificação. Esse é só um recorte para a gente. Tá? A gente tem que evolução. Nós estamos falando da evolução humana. E a evolução espiritual? Seria algo assim que os passarinhos comentaram. Qual Darwin, se Darwin visse isso, será que mudaria, né? Porque olha, ele vem, é um homem, toma consciência e pureza. Tá? Evolução espiritual, olha só. E aqui eu quis trazer a coisa mais ampla, mais subjetiva, mais voltada para o que nós estamos falando. É a ideia filosófica, teológica, esotérica ou espiritual, de que a natureza e os seres humanos ou a cultura humana evoluem. Esse conceito é muito robusto, né? A gente coloca outras ciências, coloca outros olhares. Ressalta-se que as teorias de evolução espiritual são muito diversas. É real. Teorias de mais de 5.000 anos atrás. Teorias recentes. É uma gama de caminhos que você
pode seguir para descobrir a tal evolução espiritual. Elas podem ser cosmológica, tem tudo a ver, olha, da existência, é o cosmo, é o universo, o multiverso, essas coisas mais. Isso está no nosso dia a dia já, na nossa leitura. Pessoal, descrevendo o desenvolvimento do indivíduo, ou de ambos. Quer dizer, eu no cosmo e o cosmo em mim. Não tem um tal, o todo é a soma das partes, e a parte é o todo. Lembram disso? Pois é. Pode ser também holística. Nós temos escutado bastante sobre o holismo, não é verdade? Isso nas reportagens, nos jornais, nos livros que lemos. Sustentando que realidades mais elevadas emergem e não são redutíveis. Na década de 1920, do século passado, e década de 30, os físicos quânticos, eles trouxeram várias teorias. E para a época, eles disseram o seguinte, não tem só a terceira dimensão, que é essa aqui que nós estamos vivendo, altura, largura e profundidade. Eles descobriram, teorizando, que tem 11, naquela época do século passado, 11 dimensões. Já viram uma figura geométrica com 8 lados? Uma figura geométrica com 12 lados? A gente não consegue nem imaginar. A gente só está nos eixos do X ali. Tá? Idealista, o nível da ideia, né? Lembra? Platão, Sócrates. Tem a atenção que a realidade é essencialmente mental ou espiritual. Nível de ideia. Ou não dual, sustentando que não há uma distinção fundamental entre a realidade física e a mental. Eu dizia, e eu diria, espiritual. A gente não consegue conceber além, aliás, só na terceira dimensão. Entenderam isso? Esse feeling de que nós estamos falando? Uma observação, todas elas, as ideias fisiológicas, teológicas, esotéricas, etc., todas elas podem ser consideradas teológicas, em maior ou menor grau. Sabe por quê? Porque nós somos seres religiosos, não tem nada a ver com religião. Religião é uma instituição. Mas nós temos um sentimento, um atributo desse ser humano que é a religiosidade. Tá? Já vai entender. Evolução espiritual na visão do espiritismo. Eu tenho que trazer o espiritismo. Assim, como é que o espiritismo vê essa questão da evolução espiritual? Tá? Vamos tecer muito por alto, muito leve. No espiritismo, a evolução espiritual é consequência da chamada lei do progresso. Uma das 10 leis morais tratada na terceira parte do livro dos Espíritos. Esse capítulo, essa parte é sensacional. Ele faz um contexto nosso conosco mesmo. E a gente percebe que ao longo da leitura, que vai falando dessas leis, a gente vai tomando concepções diferentes de que nós somos. De que nós somos seres consumistas, que só fazem comer e buscar lazer no consumo. Não somos materialistas. Somos espíritos. Tá? As 10 leis, olha só as 10 leis do espiritismo. De adoração, do trabalho, lei do trabalho, olha só, que coisa forte. De reprodução, da conservação, da destruição, lei da destruição. Já viram quando passa um tsunami que destrói tudo e dali revive ou renasce uma até nova civilização? Lei da destruição. Da sociedade, do bem comum, do progresso, da igualdade, da liberdade e da justiça, do amor e caridade. Bastava essa. Nós somos atrasados, precisamos dessas outras normas. Tá? Lei, a terceira parte, tá, do livro dos Espíritos. Segundo o Espiritismo, o Espírito é um princípio inteligente. Já falamos do princípio inteligente aqui quando nós falamos do progresso espiritual, lembram?
Não sei se vocês lembram, né? Então, o Espírito é o princípio inteligente do universo, tendo sido criado por Deus, constituído de um ser real, circunscrito, então tem uma forma, tem um lugar de habitação dele, né? Imaterial e individual, que reside no ser humano e sobrevive ao corpo. Quer dizer, caramba, Miguel, nós somos espíritos e ao mesmo tempo nós somos princípios espiritual? Não, a gente foi lá atrás do princípio espiritual. Hoje nós somos espíritos. Tá? Já falou bastante. Vou dar uma palhinha disso, tá? Para o espiritismo, o espírito passa por várias reencarnações progressivas, mantendo sua individualidade. Então, as dores que eu tenho aqui, eu trago no meu nível de individualização as mesmas dores que eu senti lá atrás. Tá? E depois da encarnação, até alcançar a perfeição, tornando-se assim um espírito puro, mais alto grau da escala espírita. Então eu começo lá com um princípio inteligente e vou crescendo ao longo até a pureza dos espíritos. Tá? Esse é o pensamento de evolução espiritual do espiritismo. Eu trouxe essa figura que nós já colocamos na vez passada para a gente entender mais essa questão de como começamos lá no princípio inteligente. Tá? É a Trindade Universal, ele tem Deus, o Espírito, o princípio inteligente, a nossa essência, e a matéria, o seu princípio material. E tem a mônada, que a gente vai saber. A mônada é um menor pedaço que tem desse progresso, que já tem um corpo, já é circunscrito e já é individual. Tá? Vamos ver. O que é que fala sobre mônada? Na biologia significa organismo simples ou muito pequeno e, em filosofia, designa a união perfeita do espírito e da matéria. Então, lá no começo, quando Deus pegou um pedacinho dele, nos transformou numa mônada, a gente já tinha individualidade a partir disso. Tá? E aqui eu quero só para reforçar isso que eu estou dizendo, né? Lembra Deus, né? Deus, Espírito e matéria. Aqui eu mudei um pouco, trouxe o fluido universal, que está aqui, ó, para dar uma boa descrição. No fluido cósmico universal tem a matéria, que tem os inorgânicos, minerais, ar, água, etc. Tá? É importante compreender isso, para a gente entender a evolução espiritual. Tem o princípio vital, lá dentro do fluido cósmico universal. No princípio vital, né, está nos seres orgânicos. Como assim? Ele vem no princípio orgânico. Em que momento? No vegetal. Porque é um ser vivo. Nos animais, no homem. E aqui, ó, é a evolução anímica, né, para chegar ao espírito. O princípio inteligente, né, como nós já dissemos, ele tem um perispírito, tem um invólucro, né, que começa lá nos minerais. Vocês acham que a gente não foi um carvão, não? Que a gente não foi um grãozinho de areia? Sem dúvida, fomos uma montanha. Vegetais, animais e o homem, né? Quando ele se transforma no homem, é um espírito. Quer dizer, o próprio princípio inteligente foi evoluindo para chegar nesse homem. Entenderam isso? Não é nada complexo, é só te pegar, principalmente num esquema como esse. Beleza? Vocês estão muito sérios. É sério, né? Essa evolução nossa parece da borboleta. Lembra essa metamorfose dela? Ela vem até aqui no casulo e até ao sabor. É uma boa comparação, né? Beleza? Tá. E essa é a nossa escala. Começamos aqui, ó, no mineral. Passamos 2 bilhões de anos como mineral. Tá? Na areia, na pedra, e assim sucessivamente. Tá? 7 bilhões depois, nós somos símios. O fluido universal já entrou. O fluido
vaidade, ela está, né? É o princípio vital, já está lá. Tá? E assim sucessivamente. Hoje nós estamos a 11,5 milhões de anos. Há 11,5 milhões de anos, nós éramos uma pedrinha. Então a gente já tem conhecimento, já conhece a vida, tá? E assim sucessivamente, né? Até chegar no mundo, nos mundos crísticos, né? É infinito e continua. Tá? A dor e a evolução espiritual. Lembra, nós falamos da dor, temos um conceito de evolução espiritual. Como é que eles se casam? Né? Como é que elas se, né? Tá? Conjugam, né? Para isso, eu fui buscar o livro do André Luiz, que era médico, não esqueça, né? Aqui na Ação-Reação, foi um livro recebido pelo Chico, né? No seu capítulo 19, foquei no capítulo 19. É um livro que não é fácil de ler, mas quando a gente persiste, a nossa mente vai abrindo mais e mais, porque tudo é um processo de ação e reação, é uma lei, tá? E aqui, o que André Luiz nos traz já? Lembra que ele é médico. Processo de crescimento espiritual está associado à dor e ao sofrimento. Não vamos falar do sofrimento hoje, porque dá uma série chamada O Sofrimento. Mais 2 ou 3 palestras. Tá? Quer ver uma coisa que choca todos nós? O sofrimento não existe. Concorda? É uma interpretação da dor. Mas fica aí para a gente no próximo encontro. Tá? Temos que ir médico. Olha só o que diz lá sobre a dor. É a impressão desagradável ou penosa, resultando de lesão. É médico, né? Contusão ou estado anômalo, um estado diferente, um desequilíbrio qualquer do organismo ou parte dele. Ele vem corroborar tudo aquilo que nós falamos lá atrás. Tá? Sofrimento físico ou moral, mágoa, aflição, dó, condolência e remorso. A dor é tudo isso para ele. A dor também, manifestação do sofrimento. Eu quis reforçar isso, né? A causa das dores, enfim. Tá? Tipos de dor. Ele tipificou. Quais são os tipos de dor que ele tipificou? Primeiro, dor evolução. E aí na minha cabeça, caramba, por que Jesus colocou assim? Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Lá em Mateus 5,4. Será que é por causa dessa dor evolução? Como é que Jesus, né, está fora do tempo dele? Meu Deus. Espírito puro. Outra, dor expiação. Aí eu fui lá em Kardec, aqui no Céu e Inferno, e falou o seguinte: cada um segundo as suas obras. Lembra, gente? A gente é salvo por causa das nossas obras. Ou a gente vai para o inferno por causa das nossas obras. Tá? Então vemos construir muita coisa aqui na expiação. Outra, dor auxílio. Vinde a mim todos os que andam em sofrimento e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Por que será que Jesus falou isso, caramba? A gente só fica no resultado de um comportamento futuro quando a gente lê isso aí. Bem, eu estou sofrendo, mas Jesus vai me acolher. Mas por que isso, caramba? Evolução, né? E vamos dar uns exemplos. Olha aí alguns exemplos, né? A dor que atua fora de dentro, de fora para dentro, essa dor aqui, que tem como propósito aprimorar o espírito sem a qual não existia progresso. Quer dizer, o progresso em si, a lei do progresso, ela não admite qualquer progresso e evolução sem a dor. Não tem como. Lembra do carvão? Lembra que você fura a montanha para passar uma
rodovia. Na dor, evolução, estão associados o remorso, o arrependimento, a mágoa, o sentimento de culpa. Isso não é coisa de vida passada, é do indivíduo. O indivíduo passou a vida inteira com esse comportamento. Ressalta-se que na dor, evolução, estão agregados o esforço e a resistência ao meio hostil, e com isso o exercício da resiliência, porque nós estamos no meio hostil. Mas se nós persistirmos, a gente vira resiliente, a gente é uma fênix que renasce das cinzas. A dor, a evolução, tem existência permanente. Como assim, Miguel? Quer dizer, para eu chegar na pureza, eu vou ter dor a esse processo, esses degraus todos? Sim, porque a dor é um atributo do ser humano. A dor é um atributo do espírito que não evoluiu, embora variável de acordo com a experiência de cada espírito. Cada espírito vai repetir comportamento de reencarnações passadas. Se eu repetir da anterior, eu vou sofrer muito mais. Mas como eu supero? Porque as situações são repetidas. Como eu supero, eu alivio a dor. Ela não é tão potente, não é tão intensa, porque eu vou renovando o meu nível de conhecimento, de percepção. É a dor que acompanha o desenvolvimento, ou seja, é a indicação de um sinal dinâmico, inevitável da manifestação do crescimento espiritual. Eu estou dizendo, e é você. Então esqueça, você vai ter dor. Cara, a gente acorda de manhã, vai ficar na cama, né? Olha a dor. Alguns exemplos bem simples. É o convívio com um parente difícil. Cara, o povo dói. Mas olha, é companhia de viagem. Está conosco. A paciência a ser requisitada diante do cônjuge incompreensível. Crê. Outro, a dificuldade de educar e encaminhar para o bem o filho rebelde. Não é fácil, cara. Dor e evolução. É interessante quando eu trato, eu percebo que nessas questões aqui tem muito a ver conosco. Como é que nós interpretamos essa relação com ele? Tem muito a ver conosco. As pressões exercidas pela chefia do trabalho profissional. Cara, esse chefe é um mago. Eu tenho que superar esse cara. E auto-superar também. Ameaça da perda de um emprego honesto que nos sustenta. Caramba! Não tem o maior luto fora do ente querido do que perder o emprego, cara. Uma impotência impressionante da perda do emprego. Uma dor terrível. A traição de alguém muito amado em quem depositamos restrita confiança. Cara, isso é uma pancada. Mas é porque a gente reflete muito no outro, né? A gente espera muito do outro. E não sabe nem o que esperar de nós mesmos. Esse é o grande erro. A perda precoce de um ente querido vitimado por acidente ou doença incurável. É pesado. Dor e expiação, né? Que é segundo as suas obras. É a dor que vem de dentro para fora, é uma dor interna onde eu vou expressá-la no meu ambiente, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-las perante a justiça divina e com isso proporcionar sua iluminação.
Vocês acham que a gente chega aqui, vamos lá, Descartes falou de nem que matava lá, não tem nada escrito? Lendo engano. A gente já vem, né? Com esse ranço para chegar aqui. São consequências do nosso desequilíbrio mental ou comportamentos desviados do caminho da ascensão do Espírito. Nós, em todas as reencarnações, repetimos as mesmas coisas anteriores, só que hoje tem tecnologia, só que hoje tem telefone, tem ar-condicionado, mas lá atrás a gente faz a mesma coisa. É isso que parar para não ser repetitivo, para não causar mais desativos para nós. Pode ser associada a encarnações passadas, muitas vezes resgate de resultados pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. André Luiz é aqui mais. Então, ação e reação. Que livro! É a libertação da carga que emperrava a nossa caminhada para a luz. O que é? Qualquer situação que vivemos, qualquer uma situação que vivemos, marca o nosso espírito, que é a nossa experiência. Se eu cometo um desatino, aquela marca é mais profunda. Eu preciso viver outra reencarnação para tentar recuperar aquilo. É a correção diante da vida, repondo o espírito no caminho da iluminação. A vida, meus irmãos, ela é inerte. Ela não tem baixo, alto, magro, alto. Não tem. Nós é que chegamos aqui interpretando no momento que chegamos. A vida é uma interpretação. Ela está aí. Ela vai ficar aí e já esteve antes. Eu sempre dou um exemplo aqui sobre um filme, por exemplo, como O Som da Liberdade, que é um dos filmes mais vistos do mundo. Miguel, vai lá, faz o trabalho, joguei. Miguel, você já foi ver o filme? Não, pega aqui um convite para você. Olha, é hoje, o último dia e a última sessão será às 21 horas. Aí o cara atrapalhado o dia inteiro. Falei, caramba, 9h40. Ah, mas eu vou lá, pelo menos eu vou trocar para ver alguma coisa. Aí o cara chega lá, o Miguel chega lá, faltando 15 minutos para acabar o filme. Prestem atenção nessa metáfora. 15 minutos para acabar o filme. Faltando 5 minutos, aliás, nesses 15 minutos que ele está assistindo, ele não sabe quem é o protagonista, ele não sabe a história, não sabe nem o motivo ele está ali, ele não sabe nada daquilo ali. Faltando 5 minutos para terminar esse bendito filme, vai a luz, a energia cai. Então, um filme de 2 horas, eu vi 10 minutos. É a mesma coisa da vida. Eu começo vários conceitos da vida, que a vida é toda cinzenta, a vida é uma droga, a vida é isso, aquilo. A vida é só felicidade. Mas como que eu vou interpretar esse bendito filme com 10 minutos? Não somos assim? Ou é só eu? Sou eu que sou assim? Todos nós somos assim. É passageira e não permanente ou eterna. Ela passa, cara. Ela vai perdurar um bom tempo. Mas uma hora que a gente compreende tudo, passa. Dor e expiação. Cada um segundo as suas obras. Vamos já entender por que Jesus colocou isso lá para a Bíblia. Mateus, né? Não, Kardec. Por que ele colocou isso? Exemplo. Doenças kármicas são enfermidades trazidas de outra existência como consequência de danos físicos cometidos contra qualquer ser vigente ou a si mesmo. Lembra? É uma dor interna, é de dentro para fora. Obsessão. Se a gente fez inimigos lá atrás, nós somos passivos de obsessões. Não tem como. A gente se auto-subsidia, né? Ou vocês acham que não tem obsessão entre encarnados? Só tem
E a grande maioria das nossas obsessões é com o outro. Porque a gente quer que ele seja igualzinho a nós. Que é mais fácil de conviver, não é verdade? Infertilidade. Por que será? O que acontece com certas pessoas? Cometemos desatinos atrás. Está reverberando. Deficiências físicas ou mentais. Por que será que Stephen Hawking vivia naquela cadeira de roda, mas escrevia livros, teve filhos, essas coisas? Como será que ele pode ter utilizado a sua inteligência em outras reencarnações? Aí o cara veio com ela. Tá? Dorocílio. E aqui, vinde a mim todos aqueles que andam em sofrimento e achais carregados, eu vos aliviarei. Por que será que Jesus falou isso? O que André nos trouxe? É a dor programada. Lembram? Por isso que ele falou, cada um com as suas obras, com as suas ações. É a dor programada da reencarnação, servindo como medida preventiva para evitar desvios no plano reencarnatório, ocasionar reflexões profundas pelas limitações que ocasiona ou evita que o ser caia no mesmo erro de outras vidas. Você vê como é que Deus, cara, é maravilhoso, é sensacional, e a engenharia vai cumprindo, a engenharia espiritual vai cumprindo. Nós mostramos aqui um desenho de uma reencarnação lá no nosso lar, aonde na radiografia dele, no estômago apareciam vários pontinhos pretos. Era uma doença que ele teria ao reencarnar. Sendo que essas doenças, elas só despertam pelo ato cometido. Elas não despertarão. Um câncer, por exemplo, é uma doença kármica que faz drenar bastante. Se eu não vibrar na mesma frequência, eu não tenho karma, não tenho câncer. Um VIP morreu, matou gente pra caramba, degolou gente. Ele veio para a próxima reencarnação. No acidente de carro, ele perdeu apenas um dedo da mão direita. Por quê? Ao longo da vida dele, ele foi uma pessoa ímpar de bondade, de alegria, de renúncia. Ele não perdeu o projeto, mas que estava lá, que possivelmente ele ia entrar debaixo do caminhão e cortar a cabeça dele. Também se manifesta através de doenças prolongadas que antecedem o desencarne, a fim de proporcionar meditação e disciplina sadia. Eu fiz parte de uma equipe de home care, não sei se tem, até existe aí. Eu tive o privilégio de assistir o desencarne de uma pessoa. Ele, altamente arrogante, empresário, tratava ali as pessoas do seu nível, né? Ele, ao longo das visitas que eu fiz dele, ele foi entrando num processo de, não de conformismo, sabe, mas de entendimento. E no final, nós todos emocionamos. Isso foi 9 horas da manhã que aconteceu. A expiação serve também de prova, mas nem toda a prova é uma expiação, visto que pode ter sido pedida pelo espírito em dor auxílio. Aquela reencarnação que tinha aquele com várias marcas no abdômen, estômago, essas coisas, ele pediu para mim. Porque numa reencarnação passada, ele esfaqueou 3 vezes uma pessoa e levou a óbito. E ele veio com essa dor auxílio para ele não repetir. Tá? A dor é o aguilhão que impele para frente na senda do progresso. Kardec, lá em Gênesis, no capítulo 3, é outro livro espetacular. Exemplo,
O infarto, a trombose, a hemiplegia. Hemiplegia nada mais é, são aquelas consequências do infarto. Por exemplo, o paralisia do lado direito. Já viram, né? O câncer penosamente suportado, a sensibilidade prematura, a senilidade de pessoas bem jovens, né? A senilidade prematura e outras calamidades do corpo. Porque eu já vi uma pessoa senil, ele tinha 54 anos. Senil. Então essas doenças, e o câncer é a melhor doença que a gente pode ter na nossa encarnação. Porque é a que mais drena aquelas marcas que nós temos no nosso espírito. Se a gente conseguir superar os momentos de dor, de sofrimento, do câncer, cara, só nós ganhamos. Por quê? Nós começamos a refletir e o nosso comportamento começa a ser diferente. Quer ver? Tem um tempo, conversa com uma pessoa que está no tratamento de câncer. Ele é mais resiliente, porque ele diz o seguinte: eu vou suportar isso aqui e tal, e não. Tem sempre uma palavra de conforto com o outro. Tem sempre uma palavra de incentivo com o outro. E com ele próprio. É uma bênção uma doença dessa. Paradoxo, né? Vivendo num momento que nós estamos vivendo tanto consumismo no mundo de hoje, de aparências, as coisas mais. Miguel está maluco, cara. Está doido. Para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo físico, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável da vida espiritual. Dr. Vitor Ronaldo Costa publicou na Revista Internacional de Espiritismo em julho de 2004. Cara, isso é uma verdade médica, cara. É da Associação Médica do Espírito. Olá, você está evoluindo nesse instante. A gente está crescendo, aprendendo. Mas quando a gente fala de crescer, se transformar, aprender, nem tudo é muito claro. Às vezes a gente se pergunta, parece que eu andei para trás. Será que realmente você andou para trás? O que é evoluir? E de maneira mais precisa, o que é evoluir espiritualmente? Então vamos conversar sobre isso. Aproveite para respirar, solte o ar, esteja presente e ouça. O que é que evolui? O que evolui em você é a consciência. A consciência é algo que vem da nossa essência, daquilo que a gente chama de alma. Então, as várias partes que nós temos, o corpo físico, as nossas emoções, a nossa mente, tudo isso são estruturas que a alma usa para existir aqui, na matéria. Mas, no fundo, você não é suas ideias. Porque se suas ideias mudarem, você ainda é você. Você só mudou de ideia. Você não é o seu corpo. Porque se seu corpo ficasse mais alto, mais magro, mais baixo, ou até, segundo dizem tantas religiões, até se o corpo morre, você continua existindo em outras dimensões, em outros planos. Quem é você, afinal? A consciência. E é a consciência que evolui. Essa consciência emana da alma da mesma maneira que a luz emana do fogo. Quando existe fogo, tem luz. Quando existe alma, existe consciência. Essa alma vai aumentando em luz e vai aumentando em consciência ao longo do nosso aprendizado. O que é esse tal de evoluir? Quando a gente está preso em coisas da matéria e do mundo concreto, a nossa evolução fica sendo mais limitada. Eu quero e me apego nas coisas. Eu não sei vencer, a não ser derrotando e fazendo mal aos outros. Uma consciência pequena tem dificuldade de sentir amor, tem dificuldade de sentir leveza. Tudo para uma consciência pequena
é o ego. Esse tal de ego, que é a nossa maneira de viver na matéria, quando as pessoas estão com consciência pequena, ainda não despertaram para a grandeza que cada ser tem, esse tal de ego faz a gente estar aqui, no mundo material e concreto, brigando, discutindo, e aqui no mundo material tudo é competitividade. Para eu ganhar, o outro tem que perder. Eu me comparo com todos os outros. E quanto mais você se compara com todo mundo, em algum momento você vai achar que é pequeno. Porque você vai perceber que sempre tem alguém melhor do que você em alguma coisa. Mas o importante não é você se comparar. O importante é você ser. Se você se comparar no basquete a um grande jogador, você se comparar na sua maneira de escrever a um grande escritor, você sempre vai perder. Essa comparatividade incessante é do ego. Essa separatividade, eu não sou você, você vai perder e eu vou ganhar, é o ego. E essa vontade de sempre estar por cima e o medo de estar por baixo é o ego. O ego não é só vaidade, o ego é medo também. E esse tal de ego, ele é o que a gente faz para viver aqui na matéria. Ele vai melhorando, mas não é ele que evolui. O que evolui é você, a sua essência. E devagarzinho você vai acessando outras partes de você. Mas por que a gente quer evoluir? Para que serve essa tal de evolução, expansão da consciência, espiritualidade? Para que eu quero isso? Dá o maior trabalho. Eu vou parar de ficar brigando com os outros. Eu vou parar de passar a perna nos outros. Para que eu quero isso? É essa a resposta. Você quer isso porque tudo que você busca, no fundo, vem de um encontro com sua alma. Você, na verdade, às vezes, vai brigar com alguém porque você quer uma vitória. Mas essa vitória, se você encontrasse a luz da sua alma, ela viria mais naturalmente. Às vezes você quer coragem, e a coragem do ego é a coragem de brigar. A coragem da alma é a coragem de fazer o que é certo. Às vezes você quer paz, e a paz do ego é você ser deixado em paz. A paz da alma é você trazer a paz onde quer que você vá. A alma e o ego têm funções muito diferentes. O ego não é ruim, ele apenas é muito ligado na matéria. Então, evoluir é gradativamente você largar aquilo que aprisionava você aqui no mundo material. Os apegos, os medos. O que as pessoas acham da gente, isso nos prende pelo ego. Ai, que medo de decepcionar aquela pessoa. Ai, que medo dessa outra pessoa estar certa quando ela diz que eu sou ruim, eu sou pequeno. As opiniões dos outros enlouquecem a gente. Mas o ponto de referência do ego é sempre externo. O que importa é o que os outros acham de mim. E o ponto de referência da alma é interno. O que importa é o que eu acho de mim. E aí eu vou evoluindo. Eu vou encontrando uma disciplina que não vem porque os outros mandam em mim, mas porque eu mando em mim. Eu vou encontrando uma alegria que acontece não porque o mundo está fácil e perfeito, mas uma alegria que nasce de dentro de mim, ela jorra, porque eu sei lidar com o mundo e colocar a minha luz nele. Então, o que é essa história de evolução? É você ir diminuindo a concretude, a força que o mundo tem em você. E o mundo é ligado no seu ego. O seu ego quer conquistar o seu mundo e quer impressionar o mundo. Mas você não é o ego, você é a sua essência. E é essa essência, a consciência, que vai evoluindo. E aí passam a se tornar disponíveis para você energias e características que são só da alma. Se você quer, por exemplo, ter compaixão, entender o outro e ajudá-lo, isso não está no ego, isso está na alma. Se você quer encontrar a sua verdade, o seu propósito e viver uma vida em que você acredite, isso não está no ego, isso está na alma. Se você quer aprender a não brigar e apenas ser firme naquilo que você realmente acredita, isso não é o ego, isso é a alma. Então aquilo que a gente mais busca, a paz, a confiança, a coragem,
a abertura de pensamento, a serenidade, o pensamento rápido e afiado, a certeza, a tranquilidade, tudo isso vai nascendo quando a gente desembaralha os pensamentos e deixa o ego de lado. Isso tudo vai nascendo através de um encontro que a gente tem com as características da alma. A alma entende que humildade não é você ser menor do que ninguém. É que cada um é aquilo que é. Ninguém é maior, ninguém é menor. Esse é o ponto de vista da alma. Ela basta a ela mesma. E de essência para essência, ela se conecta com todas as outras pessoas. Não de maneira competitiva, nem de maneira briguenta. Mas é uma luz somando-se a outra luz. Então, para que a gente quer evoluir? Porque a maneira do ego ter paz é uma maneira ilusória. Ele vai lá, assiste um pouco de Netflix, lê umas bobagens no celular e acha que encontrou paz. Não encontrou, ele só se distraiu. O ego acha que venceu e agora ele é o máximo. Mas quando ele vai dormir, ele tem medo de ser passado para trás e de se tornar o mínimo. O ego tem a impressão que se ele for rico, ele vai ser feliz. E aí, ou ele passa a vida correndo atrás de dinheiro, ou ele descobre que dinheiro só não basta. Então, o que é evoluir? É você ir percebendo que você é a essência da consciência. Você é aquilo que há de mais profundo em você, além das ideias. E isso tudo vai crescendo, vai sim evoluindo, conforme a sua luz aumenta. E assim a sua clareza domina a sua confusão. A sua coragem da alma domina a sua belicosidade, a sua briga do ego. E assim você vai encontrando dentro de si uma leveza que traz uma certeza. Um silêncio que responde todas as respostas. Uma música sem som. E aí você vai se sentindo tão grande que você passa a servir a todos os seres e querer fazer o bem. Para você, inclusive, mas para todos aqueles que precisarem de um pouco de paz. Evoluir é descobrir a sua luz e perceber que você é tão grande que você, na verdade, nunca foi pequeno. Era só uma ilusão do ego. Para isso que a gente quer evoluir. E a gente faz isso com meditações, com estudos, com recolhimento, com desapego, mas mais do que tudo, com o encontro interno de você com você. É você a luz que você buscava. Lá você encontra o divino, porque o divino e o infinito está dentro de cada um de nós. É essa a evolução. Namastê. Vocês desculpem aí o tempo, né, que a gente levou. Mas tudo tem um propósito. Tudo que acontece no nosso dia a dia, tudo que acontece nesse mundo tem um propósito, tem uma finalidade. Certo? E essa é a nossa reflexão. Para a gente pensar que na reencarnação é uma construção. Tudo que nós vimos aqui. A gente vai construindo. No momento que a gente acorda neste mundo, a gente começa a construir. A vida, ela não tem nada. Nós é que interpretamos. Então, o que podemos fazer? Vamos interpretar mais com o coração, mas também acompanhado da razão, para a gente não sofrer. Porque o grande problema nosso, a gente é muito emotivo e pouca lógica. Quando a gente entra fora da razão, da coerência, tem sofrimento. A gente não precisa passar por isso. Tá? A gente já vai terminar já. Eu queria convidar vocês para o dia 25 de novembro, para a gente falar sobre reforma íntima. Eu acho que tem tudo a ver do que a gente vem falando, né? E hoje, sabendo que a gente é um caminhante num degrau do infinito,
a gente precisa construir uma reforma conosco. O primeiro momento é uma identificação, uma auto-identificação conosco. Quem somos nós? Sabe por quê? Tem 4 questões nossas que começamos desde o momento que chegamos aqui. Nós só vamos ter consciência dela a partir dos 40, 45 anos, onde teoricamente a gente já tem tudo. Tem uma casa, tem recursos, essas coisas mais. 40, 45, 50 anos. E é com uma explosão. A gente entra numa crise existencial. Tem crianças que entram numa crise existencial. Começa. O depressivo, ele vive numa síndrome existencial. É a busca pelo sentido da vida. E olha, 4 questões surgem a partir disso. A primeira pergunta: quem sou eu? Segunda pergunta: de onde eu vim? Terceira pergunta: o que eu faço aqui, hein? Quarta pergunta: para onde eu vou? Isso são questões filosóficas. Ao longo desse mais de 2.000 anos da raça humana, estamos ali constantemente tentando responder. O Espiritismo responde de uma forma muito simples. Quem eu sou um espírito. Eu vim lá do princípio inteligente, do princípio espiritual, lembra? Eu sou um espírito. Eu vim da espiritualidade. O que eu faço aqui é buscar o meu nível de ser espírito. Porque nada aqui a gente leva. Porque ao final a gente volta para a espiritualidade, que é o lugar do espírito. Tá? Eu quero agradecer pela paciência de vocês. Olha como está gente pra caramba. Agradecer com o meu coração. Aqueles que vêm aqui, meus irmãos, passam um mês na pesquisa para ter essa felicidade. Porque isso é uma felicidade para mim. Mais uma vez, obrigado.